A refração, nós temos agora a aplicação desse fenômeno no nosso dia a dia. Um dos fenômenos mais comuns é a miragem. E a miragem, nós temos assim exemplos, às vezes em filmes, né? No deserto, a pessoa com sede, quando vê, enxerga uma água lá adiante. Né? Mas nós numa estrada muito longa, num dia muito quente, né? De céu bem azul, também a gente vê um lago na estrada que nós nunca chegamos. Nós nunca chegamos porque aquilo realmente é uma miragem. Nós vamos ver como que isso funciona. Então nós temos aqui o asfalto muito quente. Só uma observação, a miragem não acontece em lugares muito quentes, como no deserto, somente no deserto, e numa estrada no asfalto muito quente. Nós temos miragem também na parte muito fria, né? Perto dos polos, Polo Norte, Polo Sul, né? Se vê navios como se fossem navios fantasmas, não é? Isso também é considerado uma miragem. Tá? A gente vai ver o mais clássico para o nosso dia a dia. Tá? O cara pega uma estrada reta com asfalto muito quente. Quando o asfalto está muito quente, o ar próximo do asfalto ele fica também muito aquecido. A gente chega a enxergar umas ondinhas assim no ar. O ar chega a ficar trêmulo. Né? Então o que acontece? As camadas de ar, eu botei 3 camadas aqui, poderia colocar mais, as camadas de ar, quanto mais próximo do asfalto, mais quentes elas são. E quanto maior a temperatura de uma camada, menos densa ela é. E menos densa, o índice de refração passa a ser menor. Então observe que esta camada aqui ela é a mais quente, menos densa. Ela é menos densa em relação à de cima. Esta aqui é mais quente do que essa, então ela é menos densa do que a de cima. Bom, para a gente entender o fenômeno da miragem, que é complicadinho de se entender lendo um livro, por exemplo, eu vou colocar uma árvore no asfalto. Daí vocês vão dizer assim, mas professor, na estrada não tem uma árvore plantada no meio do asfalto. Eu vou tirar a árvore depois, mas só para a gente poder entender. Observe o que aconteceria com o raio de luz que sai lá do topo dessa árvore aqui. Ele viria do meio mais para o menos. E nós já vimos essa técnica de mais para menos, fica menos próximo da normal. Observe que de mais para menos, menos próximo da normal, sofreu um desvio. De mais para menos, menos próximo da normal. Chega uma hora que esse ângulo aqui, ele ultrapassa o ângulo limite e ele está vindo sempre de mais para menos. Então vai acontecer a reflexão total que nós estudamos. Quando acontecer a reflexão total, vai chegar no olho de alguém, né? Vai ter esses desvios aqui, né? Vamos fazer mais inclinadinho aqui, porque do menos para o mais, aqui fica mais próximo. Vai chegar uma hora no olho do observador. O olho do observador está aqui, e nós sabemos que o observador enxerga sempre em linha reta. Então o topo da árvore ele vai enxergar nesta posição aqui, nesta posição. Então nós teremos a árvore vista no asfalto desta maneira. Então se tivesse uma árvore lá adiante, a árvore estaria em pé e eu veria o reflexo da árvore de cabeça para baixo, como se tivesse um espelho nesta posição. Bom, como se tivesse um espelho aqui nesta posição. Só que detalhe, a árvore não existe. Então tira a árvore fora no asfalto, a árvore não existe. Então é como se tivesse um espelho lá adiante. E como o ar aquecido ele fica se movimentando, esse espelho ele fica se movimentando. Esse espelho se movimentando, ele vai refletir o quê? Não tem mais árvore. Ele vai refletir o céu azul. Então, na realidade, o que nós enxergamos lá adiante é um espelho se movimentando, refletindo o céu azul. Nos dá a sensação que é um lago. Para isso, a luz tem que vir e dar a reflexão total. Então, existe essa distância. Então, o lago está aqui, o motorista está aqui. Onde? As canetas é o motorista, enxergando. E aqui eu tenho o lago. Então, eu vou andando e o lago vai andando para poder fazer esse ângulo para dar a reflexão total. Outra coisa que aparece para nós é os astros. Nós não enxergamos os astros nas posições corretas. Quando tu olha de noite para o céu e vê uma estrela, aquela estrela não está naquela posição. O pôr do sol, o sol não está naquela posição. Por que isso acontece? Porque a luz se propaga em linha reta nos meios transparentes e homogêneos.
Quando ela chega à luz no nosso planeta, ela vai passar pelas camadas atmosféricas. E cada camada vai ter uma densidade diferente. Consequentemente, um índice de refração diferente e, consequentemente, vai ter desvio. Então, por exemplo, uma estrela que está numa determinada posição, quando a luz chega para chegar nos olhos do observador, ela vem em linha reta no espaço. Aqui ela já começa a desviar. Observe o que acontece. Chegou no olho do observador. Onde é que ele vai enxergar essa estrela? O observador sempre enxerga em linha reta. Ele vai enxergar a estrela nesta posição aqui, ó. Aqui vai ser a imagem da estrela. Ele está enxergando a estrela aqui e ela está mais abaixo. O pôr do sol acontece a mesma coisa, não é? Quando tu enxerga o sol nesta posição aqui, ó, no pôr do sol, na realidade, isso aqui é a tua imagem que tu está enxergando, certo? Por isso que muitas vezes tu chega lá no pôr do sol e não tem lógica, tu está enxergando o sol e já está escuro. Por quê? Porque o sol, na realidade, ele já passou do horizonte, o sol verdadeiro estaria nesta posição aqui. Então, os astros nós enxergamos sempre mais acima, certo? Que nem o fundo da piscina, nós enxergamos mais acima também. Bom, outro assunto importante que tem a ver com a refração é a dispersão da luz, tá? Nós temos a luz branca, que é a composição de todas as cores. Nós já vimos em aula anterior o disco de Newton, que tu gira ele e mistura todas as cores, dando o branco. Agora vai ser o contrário, eu vou ter o branco e vou dividir nas cores. E a gente consegue isso com facilidade num prisma, certo? Bom, esse prisma, muitas vezes nas nossas casas, a luz passando num basculante semiaberto ou numa porta de vidro, às vezes a porta de vidro ela é chanfrada e ela vai funcionar como um prisma, a gente vê no chão um borrão de cores. Na realidade, aquilo ali é a dispersão da luz. Ou na água mesmo dá para fazer a dispersão, molhando o jardim com uma mangueira, e pega a luz do sol passando pela água, e a gente vê num azulejo, por exemplo, aquele borrão de cores. Tá? Na realidade, o que acontece? Ela separa as cores, ó, cores que nós já vimos, o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Certo? Então, conforme passa no prisma, essas cores se abrem. A gente vai ter uma aula sobre prisma para vocês, tá? Como que isso acontece lá dentro, tá? Isso aqui é o símbolo da banda Pink Floyd, tá? Que nós temos aqui um prisma com a luz entrando e dando a dispersão das cores. Bom, o que acontece? A frequência das cores aumenta nesse sentido. O violeta tem a maior frequência. Só lembrar de ultravioleta. Ultravioleta é uma onda com frequência maior do que o violeta. O infravermelho é uma frequência abaixo do vermelho. Então o vermelho é o que tem menor frequência e o violeta a maior frequência, ou seja, a frequência aumenta nesse sentido. O desvio também. Observa que o vermelho passa quase reto e o violeta é o que mais desvia. Cada cor tem um desvio diferente, certo? A que menos desvia é o vermelho. Consequentemente, ela é mais rápida. Por isso que a velocidade é maior do vermelho. Então o vermelho chega com maior velocidade. Devido a essa dispersão, que no pôr do sol a gente pega os raios e a luz que a gente vai enxergar é o vermelho ou o alaranjado. Tá? Tranquilos? Então nós temos essa situação aqui. O arco-íris é a principal aplicação que nós temos da dispersão da luz. O que é necessário para ter arco-íris? Tem que chover, daí aumenta a umidade no ar, aumenta o número de gotículas de água no ar e vem um sol na sequência, ou seja, muita luz branca. Então tu tem que ter água no ar e luz branca. Então choveu, aumentou o número de gotículas no ar. Quando tocar a luz branca nessas gotículas, vai funcionar como se fosse um prisma. A luz vai se desviar lá e vai acontecer o primeiro fenômeno. Na entrada, está passando do ar para a água. Então nós temos aqui o que é? Uma refração. Mudança de meio. Lá no fundo, a luz reflete. Eu tenho uma reflexão. E sai novamente, eu tenho uma refração. Às vezes a questão da prova é justamente isso. No fenômeno do arco-íris, o que acontece nas gotículas de água?
dois fenômenos. Na realidade, os dois fenômenos são o seguinte: duas refrações, um fenômeno, e uma reflexão lá no fundo. Observe que os raios se dobraram lá dentro e saiu o violeta nessa posição e o vermelho aqui. Quem está na Terra, o que vai acontecer? Tem camadas de gotículas de água. Então, o violeta sai nessa posição e o vermelho sai mais inclinado. Então, as gotículas lá de cima, o vermelho saindo mais inclinado, chega no olho do observador. Ele vai enxergar isso aqui, nesta altura aqui mais ou menos, ele vai enxergar todas as gotículas na cor vermelha, certo? Mas conforme as gotículas estão mais abaixo, esse vermelho vai sair da visão dele. Em compensação, as cores menos inclinadas vão chegar nos olhos, até chegar num ponto extremo, que eu vou ter aqui o violeta, que não chegava nos olhos dele, quando estiver mais abaixo chega o violeta. Então, nesta altura aqui, ele vai enxergar o violeta. Claro que nós estudamos os extremos, o vermelho e o violeta. Entre eles vai aparecer aqui o laranja, não é? O amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Então, na realidade, eu vou ter aqui faixas de cores que não são bem definidas, né? Como está aqui no quadro, né? Que formam o que nós chamamos de arco-íris.